Senhor, nós colocamos a vida dos teus filhos diante da tua santa presença. Ó poderoso Deus de Israel, o Deus que está presente, o Deus que cura as nossas feridas, o Deus que enxuga as nossas lágrimas. Ó meu Senhor, que o Senhor venha sobre nós, que o Senhor manifeste o teu poder, porque, meu Senhor, os teus filhos estão aqui nessa noite, porque eles sabem que tem algo diferente neste lugar. Então, meu Senhor, que o Senhor manifeste o teu poder. Olha para este amigo, para essa amiga que tem sofrido, Senhor, que tem sofrido por causa do filho, por causa do marido, por causa da esposa. Senhor, olha para essa pessoa que se encontra desanimado. Ó meu Senhor, que o Senhor venha a manifestar o teu poder, porque nós cremos que nós sairemos deste lugar muito melhor do que nós entramos. Amém, pessoal? Graças a Deus. Fique de pé ainda. Boa noite a todos, que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Tá ligado, pessoal? Tá ligado? Amém. Abra comigo a sua Bíblia aí no livro de Hebreus, capítulo 4, a partir do versículo 12. Hebreus, capítulo 4, a partir do versículo 12. Vamos ficar o máximo em silêncio. Vamos estarmos sintonizados naquilo que Deus, Ele quer falar conosco nessa noite. Amém, pessoal? Hebreus capítulo 4, versículo 12. Todos acharam? Amém? Amém. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Podeis assentar, pessoal. Qualquer culto racional, aonde Paulo nos descreve que nós precisamos ter um culto racional. O que é um culto racional? Aonde a palavra de Deus, ela tem sido a primazia na vida das pessoas. Presta atenção no que eu vou te falar. Não adianta você vir a um culto quando você se reúne na presença de Deus, no átrio santo da igreja. É inadmissível nós não proferirmos aquilo que a palavra de Deus nos traz. Jesus, ele no deserto, ele falou assim para o inimigo. Depois de 40 dias, Jesus ele foi tentado. E nós sabemos, diante da palavra de Deus, que Satanás ele fez algumas propostas para Jesus, entendendo-se assim que Jesus estaria caindo em uma das suas propostas. E chegou num determinado momento que Jesus ele profere e fala com Satanás: olha, não somente de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O livro de Hebreus é um livro muito cativante,
porque ele traz alguns argumentos em defesa do cristianismo. Paulo aqui, porventura, foi o que escreveu o livro de Hebreus. Não se retrata de uma maneira absoluta que foi Paulo, ou foi Timóteo. Ele traz para mim e para você uma lógica diante do cristianismo, pelo qual muitos cristãos estavam sendo perseguidos por causa dos cristãos estarem professando o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela tem este poder, meu amigo, minha amiga, de dividir entre a alma e o espírito. A palavra de Deus, ela tem a condição, diante do mundo espiritual, de discernir as intenções daquilo que está no nosso coração. Nós acreditamos que existe no corpo do homem, corpo, alma e espírito. Esses três são chamados da tricotomia, aonde cada um exerce uma função. Então Paulo aqui está trazendo e falando que a palavra de Deus é como espada, que ela tem o poder de separar aquilo que é alma, aquilo que é espírito e aquilo que é as intenções do nosso coração. O título dessa mensagem se chama Assim como você pensa, assim será. No livro de Provérbios, no capítulo 23, nos fala assim: porque como imaginou o seu coração, assim será. Come e bebe, e disse ao seu coração, porém, o próprio coração não está alinhado com aquilo que você está pedindo. Presta atenção naquilo que eu vou te falar. Todos nós passamos por lutas espirituais. A Bíblia nos fala que a carne, ela milita contra o espírito, e o espírito, ela milita contra a carne. Todos os dias nós somos confrontados a nós querermos fazer as coisas certas, porém a razão do nosso coração, dos nossos pensamentos, aonde nós somos atacados, para nós fazermos aquilo que não é a vontade de Deus. Pastor, como que eu vou discernir tudo isso diante do mundo espiritual? Pastor, como que eu vou me tornar uma pessoa vencedora diante dos projetos de Deus para a minha vida? Ora, meu amigo, minha amiga, você que está aqui, a primeira atitude que eu e você precisamos ter é nós discernirmos as funções pelo qual Deus nos chamou. Deus, Ele quer que você venha a discernir aquilo que sua alma está clamando, aquilo que o seu espírito está pedindo e aquilo que o seu coração está desejando. A vida de muitas pessoas hoje, elas não são dirigidas por elas mesmas, e eu posso te provar sobre isso. As pessoas, elas são consequências e não causas.
elas são o resultado de decisões que nós estamos tomando, e que isso vai refletir diante do mundo espiritual, para que Satanás ele ache brechas, para que eu e você venhamos a passar por derrotas. Você quer ver a prova disso? Você hoje é exatamente o que você planejou na sua vida? Você hoje, meu amigo, minha amiga, você que está aqui me assistindo, de tão importância é para a vida das pessoas. Você hoje é o resultado daquilo que você sonhou? Como é que tem sido a sua vida? Você hoje é exatamente aquilo que você gostaria de ser? Olha, pastor, eu não sou exatamente aquilo que eu gostaria de ser. Quando criança eu tinha sonhos, eu tinha ideais. Por exemplo, eu tenho um sonho que ele jamais vai ser concretizado. Eu tinha um sonho quando eu era criança, quando eu tinha, garoto, 8, 9 anos de idade. Eu tinha um grande sonho de ser jogador. Eu tinha um grande sonho, como muitas crianças, adolescentes, têm também esse sonho. E eu me lembro que, quando eu fui fazer alguns testes em alguns clubes, eu fui reprovado. Mas uma das coisas que eu me arrependo muito na minha vida foi o meu lado de persistência que eu tinha tanto, e eu não persisti, porque se eu persistisse, talvez a minha vida daria um outro rumo. Mas esses dias eu estava orando ao Senhor, meditando nessa palavra, e o Espírito de Deus falou comigo: olha, existem sonhos que jamais serão concretizados, porque desde o momento que você me considera como seu Senhor da sua vida, o seu Deus, é eu que começo a fazer planos para a sua vida. A Bíblia nos fala assim: olha, eu que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, para que vocês tenham o fim que vocês desejam. Então muitos hoje foram frustrados diante dos seus sonhos, mas nós precisamos entender que existem decisões na nossa vida que influenciaram para nós termos os resultados que nós estamos tendo nos dias de hoje. Tem pessoas que me procuram e falam assim: olha, pastor, se eu agisse na minha vida de uma maneira racional e não com meu coração, o coração fala de sentimento, de emoção. Presta atenção, meu amigo, minha amiga. Deus, ele não trabalha na emoção, Deus trabalha na razão. Ah, pastor, eu entrei no culto e eu fiquei muito emocionado. Isso não vai mudar a sua vida. Você que está me assistindo, isso não vai mudar a sua vida. Olha, pastor, eu achei a palavra, os louvores, uma bênção. Mas se você não incorporar o Espírito que sai da palavra de Deus, que Tiago fala que nós precisamos não sermos somente ouvintes, mas praticantes. Se você não for um praticante, não vai mudar a sua vida absolutamente em nada. Repita comigo: nada. De novo, fala: nada.
Então, o problema é que as pessoas não são mais felizes, porque o diabo constantemente está te atacando de algo que você fez no seu passado, para que o seu futuro se torne algo comprometido por ele. Mas eu quero te dar uma boa notícia, que Deus, ele é especialista, pessoal, em apagar o nosso passado e nos preparar para um futuro de bênção. O que você precisa entender, que talvez há alguns anos e no seu passado, você tomou decisões que foram baseadas na emoção. Hoje você está sofrendo uma consequência, mas diante dessa consequência, Deus pode reverter essa história na tua vida. O que você não pode é trazer alegações ou desculpas que você não está tendo chance de mudar. Todos nós, enquanto nós estivermos vivos, nós temos a oportunidade de mudanças na nossa vida. Todos os dias, quando você acorda, você tem que falar: meu Deus, olha, as tuas misericórdias estão sendo renovadas na minha vida. Então, apaga meu passado de sofrimento e me prepara para um futuro de vitória. Ah, pastor, o senhor não entende, eu não nasci em berço de ouro. Ah, pastor, o senhor não entende. Eu passei por tantas frustrações na minha vida, que hoje eu estou sendo resultado de alguém que me impôs algo que eu não merecia. Presta atenção, meu amigo, minha amiga. Quem vai mudar essa história na sua vida não são os seus amigos, não são os seus parentes. Deus te trouxe aqui nessa noite para te falar que é você que vai mudar essa história na tua vida. É você que precisa tomar a decisão. Ah, mas pastor, eu fui vítima de macumba, de maldições. Pessoal, quando eu nasci, você não tem noção o quanto eu fui amaldiçoado pela minha avó. Porque a minha avó, ela preparou um enxoval todo para uma menina. E quando nasceu um menino, ela falou assim: está vindo uma desgraça para a nossa família. Essa que foi a verdade. Mas o diabo tinha se esquecido, porque o diabo não esquece, ele só planta, e se você cair, é aí que ele vai agir. No ventre da minha mãe, a minha mãe, quando foi numa reunião de oração, alguém colocou a mão na sua barriga e falou assim: o que está nascendo, esse Deus está levantando nessa nação para desfazer as obras do diabo. Então a Bíblia fala assim, que o homem tem planos, o diabo pode ter planos, o médico pode ter planos, o juiz pode ter gerado planos, mas a resposta final vem da boca de Deus para a tua vida, pessoal. Amém, pessoal? Então, presta atenção no que eu vou te falar. Para com essas alegações de você falar: ah, pastor, eu estou sendo fruto de algo que aconteceu. Bem, a frase já fala: aconteceu, passado. Você precisa começar a olhar para um futuro, aonde Deus quer ministrar a bênção de honra sobre a sua vida. E nessa noite, pessoal, presta atenção no que eu vou te falar. Nós vamos fazer uma unção aqui neste lugar,
para que Deus traga justiça sobre a tua vida. Amém, pessoal? Ah, pastor, eu era uma pessoa. Não interessa, a Bíblia fala: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e Deus faz tudo novo. A Bíblia nos fala: se alguém está em Cristo. Quem está em Cristo aqui? Nova criatura é. As coisas velhas se passaram e Deus faz tudo novo. Ninguém, presta atenção nisso, pessoal, ninguém pode amaldiçoar aquele que foi abençoado por Deus. Olha, pessoal, pode fazer o que quiser. Há uns 25 anos atrás, eu estava no culto, uma pessoa me procurou e falou assim: eu estou aqui para entregar minha vida para esse Deus que você tem professado. Eu falei: mas por quê? O senhor não sabe, mas alguém roubou uma camisa do senhor para fazer um feitiço lá no centro de Umbanda. Eu não vou falar o bairro não, porque tem muita gente que conhece. Mas nós colocamos a camisa do Senhor no centro, aonde os caboclos, aonde os orixás, aonde os espíritos malignos, nós invocamos para trazer destruição sobre a sua vida. Mas você sabe por que eu estou aqui? Porque uma camisa impediu com que aqueles espíritos descessem, porque eles falaram: nós não podemos levantar encantamento para aquele que está em Cristo Jesus. É para você, meu amigo, é para você. Então, pastor, qual que é o segredo? O segredo é esse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é isso? É uma fé inteligente. Repita comigo: fé inteligente. Não importa se você está lá no templo maior, lá embaixo, ou se você está aqui em cima. O que importa é o culto que você está oferecendo para Deus, para que Deus ele mude a sua história. E ele fala assim: olha, como que vocês irão vencer? Presta atenção nesse segredo. E ele continua: e não sedes conformados com este mundo. Você acha que nós podemos nos conformar com aquilo que nós estamos ouvindo? Esses dias uma pessoa falou assim comigo: olha, pastor, o senhor tem que parar um pouco de falar sobre essas entidades, o senhor não tem medo? O senhor pode começar a receber um processo por estar denunciando de uma maneira tão forte o pecado. O senhor não acha que o senhor tem que ser um pouco mais flexível? E eu falei para essa pessoa: no dia que Deus me chamou para confrontar as obras das trevas. É claro, pessoal, que eu não vou ser uma pessoa inconveniente, porque eu sei me posicionar nos lugares, e Deus me chamou para me posicionar nos lugares. Eu não vou chegar num fórum onde o juiz me chama, e ali diante daquele juiz eu vou afrontá-lo. Porque ali naquele fórum ele é o merentíssimo, excelência. O problema de muitas pessoas, que são pessoas inconformadas, mas são pessoas chatonildas. Você conhece algum chato cristão? Que tudo que ele fala é direcionado para a pessoa: você vai para o inferno,
Isso vai acontecer na sua vida. Hoje eu acordei às 6:30 da manhã com telefonemas. Eu recebi o telefone de uma mãe que o filho estava lá no aglomerado da Serra, sequestrado por traficantes. E ela deu meu telefone, pessoal. E aí o suposta pessoa que estava sequestrada falou: olha, pastor, o senhor tem que fazer um pix, você tem que fazer um pix, você tem que fazer um pix. Eu falei: vagabundo, por que você roubou o cartão da sua mãe? Eu falei: se for para tu morrer, tu vai morrer hoje, mas morre com salvação, arrepende aí agora onde é que tu está. Ele falou: não, mas não faz isso comigo não. Por que as pessoas, pessoal, só se arrependem na hora que está passando por lutas e provações? E eu falei para essa pessoa: olha, por que a pessoa ela não vem num culto de libertação, num culto na igreja, para ouvir a palavra de Deus? É isso que Paulo está falando, porque quando você ouve a palavra de Deus, começa a vir um discernimento espiritual sobre a sua vida. E isso faz com que você se torne uma pessoa inconformada. Repita comigo: eu preciso ser uma pessoa inconformada pelos padrões desse mundo. Porque tem muita gente, pessoal, que está pregando o evangelho de muitas facilidades. Você está entendendo? Sim ou não, pessoal? Não, não tem nada a ver. O que tem? Qual o problema? O que tem uma bebidinha só? Eu estava vendo o depoimento de um cara que é coach, muito conhecido no Brasil, e ele fala assim: olha, esses cristãos fanáticos, qualquer coisa para eles é o diabo. E uma das coisas que eu critico é porque a Bíblia nos fala que não é pecado beber, é pecado se embriagar. É isso que a Bíblia fala. Mas você sabe o que o diabo ele faz? Ele pega algo que não significa nada para você, para gerar algo que vai te escravizar. E tudo começa com as pequenas decisões. Ah, pastor, eu vou beber aqui um pouquinho. De repente você está bebendo uma garrafa, você está bebendo 2 garrafas, você se torna uma pessoa alcoólatra, e quando você vai ver, você já está se embriagando, e você já está sendo escravo das oferendas do diabo. Deus essa noite te trouxe aqui neste lugar e nós já vamos orar. Amém, pessoal? Amém. Fica tranquilo que o culto vai acabar no mesmo horário. Deus te trouxe aqui nessa noite para você tomar algumas decisões. Pastor, quais são essas decisões que eu preciso tomar? Em primeiro lugar, eu preciso crer, ainda que esteja impossível para os olhos humanos, eu preciso crer que aquele que fez a promessa é poderoso para cumprir na minha vida. Eu preciso crer nisso, pessoal. O diabo vai fazer de tudo para você não crer. Ele vai falar de tudo: não, você não é capaz, não tem jeito. Ele vai começar a gerar dúvidas, ele vai começar a colocar dúvidas da sua capacidade humana, mas Deus te trouxe uma capacidade humana para resistir às obras do diabo. Amém, pessoal? Em segundo lugar, você não pode aceitar o controle desse mundo. Não é o mundo que te controla, mas é a palavra de Deus que te traz o referencial para a sua fé.
Ah, pastor, mas eu deixo Deus controlar algumas áreas da minha vida, não todas. João, ele fala assim: tenho-vos dito, para que em mim tenhais paz. Fala paz. João, ele traz uma consciência que diante de um mundo de aflição, você pode ter paz, porque ele já fala na parte B do versículo: no mundo tereis aflições. E na parte C, ele traz o ânimo: mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele fala assim: você não está nesse mundo enganado, você vai sofrer perseguições. Pessoal, você não tem noção. Quando você lembrar de mim, ora por mim. Você não tem noção o quanto eu tenho sido perseguido. Pessoal, você não tem noção. Esses dias uma pessoa chegou para mim e falou assim: não vai demorar 5 meses, aquele culto de libertação vai acabar. Eu falei: está amarrado. Se Deus foi o Deus que me chamou para essa obra, é Ele que vai me sustentar. Se Ele é o Deus que está na minha vida, Ele vai honrar o sacrifício do altar, e o sacrifício desses homens e mulheres de Deus, que são os obreiros. Ele vai honrar a sua fé, meu amigo, minha amiga. Ele vai honrar as suas decisões de querer fazer o certo. Mas eu te pergunto: quem tem controlado a sua mente? Você tem permitido até quando esses espíritos acusadores para falar que você não vai conseguir, que não tem jeito? Já existe um ditado, pessoal, que casa vazia é a oficina do diabo. Para de ficar pensando em coisa que só está te trazendo derrota. Para de ficar alimentando. Presta atenção, existe 2 animais que estão dentro de nós. O que você alimentar mais é o que vai sobressair na tua vida. Essa é a verdade. Ah, eu vou alimentar a falta de fé? É assim que você vai viver. Ah, você quer passar por derrota? Começa a aceitar as suas fraquezas. Ah, eu sou fraco, sou fraco, sou fraco. Está parecendo uma galinha da Angola dentro da igreja. Sou fraco, sou fraco, sou fraco, sou fraco, sou fraco. Basta o diabo dar uma assoviadinha. Já viu galinha da Angola? Se assovia, ela: tô fraco, tô fraco. É desse jeito. Nós não vivemos por aquilo que nós estamos vendo. Nós estamos vivendo por aquilo que nós estamos crendo, pessoal. Então você tem que acreditar que Deus vai entrar nessa situação de vício na sua casa, vai entrar no seu marido, vai entrar na sua esposa, vai entrar nos seus filhos, vai entrar no seu trabalho, vai entrar no seu patrão, vai entrar, porque Deus move os céus e a terra para aqueles que são justos diante dele. Em segundo lugar, supere, fale comigo, supere as expectativas. O que é isso? Para de estabelecer limite. Para de ficar estabelecendo limite. Deus, que o Senhor me deu uma casinha, um carrinho. É tudo no diminutivo. Que o Senhor me dê um maridinho. Ah, papaizinho. É tudo no diminutivo. Uma irmã me procurou e falou assim: pastor, a minha oração é que o meu paizinho querido, para me dar uma casinha, para me dar um empreguinho. Eu falei assim: esse não é o Deus que eu busco, não. O Deus que eu busco é um Deus forte e poderoso. Quando nós chegamos na presença de Deus, a única maneira que você tem para chegar diante de Deus, que a Bíblia fala, que eu diminua e o Senhor cresça. Mas quando você está diminuindo, Deus está te exaltando diante dos seus inimigos. É isso que acontece. Então, para de ficar estabelecendo limite. Para. Eu falei esses dias com o pastor Jorge, pessoal. Você quer saber o que eu falei com ele? Sim ou não? Sim ou não? Eu falei: pastor, não vai demorar muito tempo.
Deus tem mandado tantas pessoas para esse culto de libertação, que vai ser um dia que não vai precisar vir Cláudio Duarte, que é bênção. Gosto demais, está pregando lá agora. Mas o Cláudio Duarte, a igreja lota. Camila Barros, vai lotar. As pessoas vão vir espontaneamente, com sede de libertação. Deus, o Senhor vai ver, pastor. Esses cultos de libertação vai encher embaixo, em cima, e vai ficar agindo lá de fora, vai colocar telão lá no Jet Park. A cidade vai conhecer que existe um Deus que justifica a nossa causa. Amém, pessoal? Não estabeleça limite, pessoal. Ah, mas isso aí é o quê? Isso é querer ser grande. Deus não te chamou, irmãos, para você ser pequeno diante da sua fé. Você tem que entender que as grandezas de Deus, então supera esses pensamentos negativos. Ah, Deus, eu já estou com 40 e tantos anos, e meu Deus, eu não vou nem casar. Então, Jesus, pode mandar qualquer um que eu estou aceitando. Está amarrado, pessoal. Ainda que tivesse um homem nesse mundo, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar assim: tem um, e esse é meu. Acabou. Tem gente que está aceitando o resto, só complicação. Uma irmã esses dias me procurou e falou: pastor, tem um homem aí que separou, já é o 3º casamento, mas ele está me amando, pastor. Eu falei: entra, prato de Satanás. Isso é prato, irmã. Pastor, mas não tem homem. Mas só porque não tem homem, você vai ceder a uma situação que o diabo está querendo te envergonhar? Você não é qualquer um, meu irmão. Você, irmã, não é qualquer uma. Você é coroa da criação de Deus. Não deixa ninguém te menosprezar, porque você tem a bênção do Deus de Israel. Pastor, supere os seus medos, os seus temores. Tem gente que está cheia de medo. As pessoas precisam ver a fé que você tem, que você é um homem ou uma mulher de coragem. Mulher de coragem. Esses dias eu estava na academia, pessoal. Eu estava na academia. E eu aprendi uma coisa: dá honra a quem honra. Dá honra a quem honra. E quando eu quero honrar, eu dou nome. Eu dou o nome para ser honrado. Porque a Bíblia dá honra a quem honra. Eu estava lá na academia. Aí chegou uma pessoa e falou assim: pastor, o senhor é uma pessoa que está com tanta força de vontade para estar treinando aqui. Eu tenho uma academia. Eu tenho uma academia. E eu treino meninos com jiu-jitsu, judô. E, pastor, lá na sua igreja eu conheci um homem de Deus, que esses dias atrás, ele me deu um telefonema e falou assim: olha, Deus está me mostrando que você sofreu um acidente, e que nesse acidente, você deixou algumas pessoas para trás. E ele me falou assim: olha, presta atenção nisso, porque Deus está querendo falar contigo. E ele falou assim: poxa, a minha casa está tudo bem, a minha família está tudo bem, está tudo tranquilo, acho que esse sonho não foi de Deus. Aí o Espírito Santo me fez lembrar. Você sabe por quê? Quando é de Deus, Deus honra a palavra dele, pessoal. E ele falou assim: não, o que está acontecendo com você é isso. E o Espírito Santo trouxe para ele. Por quê? Porque ele começou a pegar crianças deficientes, síndrome de Down, e ele começou a abraçar essas crianças que tinham enfermidades intelectuais.
E ele falou assim: meu Deus, eu já estou com 8 crianças dessa, e isso está criando uma revolução, mas está me cansando tanto, que eu quero deixar para trás. E o Espírito Santo falou para ele: olha, você teve o sonho de um acidente, você não queria socorrer as pessoas desse acidente, você queria deixar para trás. Essas crianças são o que o meu servo te falou: socorre, atende, porque eu tenho um novo plano na sua academia de você restaurar esse tipo de criança. A academia dele hoje está lotado dessas crianças deficientes. Você sabe quem que trouxe a mensagem para ele? Pastor Nilton. Pastor Nilton ligou para ele e falou assim: Deus me deu um sonho, que você teve um acidente. Eu nem falei isso para ele. E lá na academia eu falei assim: se esse homem de Deus falou, pode confiar, porque eu tenho andado com ele, e ele é um homem de Deus. Amém, pessoal? Isaías, ele fala: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Ah, pastor, eu estou com muito medo de ser criticado, eu estou com muito medo de passar por uma derrota na minha vida. Ah, pastor, o senhor não sabe o que está acontecendo na minha vida. Eu quero te falar que Deus quer que você saia daqui nessa noite com uma decisão na sua vida. Pastor, qual é esta decisão que eu preciso ter? Em primeiro lugar, repita comigo: eu preciso decidir em ter uma mente saudável. Jó, ele fala: porque aquilo que eu temia, isso me sobreveio. O que eu receava, isso me aconteceu. Em segundo lugar, você precisa decidir a partir de hoje ser um vencedor. Pastor, eu estou sendo perseguido. Pastor, olha, pastor, o senhor não está entendendo. Eu falei nos cultos anteriores aqui: um pensamento que o diabo joga na sua mente é o suficiente para trazer uma derrota na sua vida. Você não precisa manifestar, você não precisa fazer nada, basta um pensamento. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados para o seu propósito. Pastor, nessa noite, Deus me chamou para um propósito, mas o diabo está tentando me envergonhar. O diabo está tentando me envergonhar. Pastor, olha, eu estou com medo de ser envergonhado, porque eu estou esperando justiça da parte de Deus sobre a minha vida. Glória a Deus. Olha, pastor, eu errei, eu cometi um pecado, mas você sabe o que a Bíblia fala? 1 João 9: se confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados e te purificar de toda a injustiça. Ah, pastor, mas ninguém acredita em mim. Não tem problema, o que importa é que Deus acredita em você. Pastor, eu quero que Deus me honre. Irmãos, hoje era 8h30 da manhã, eu falei assim: Senhor, eu não vou nem sair de carro não, vou pegar um Uber, porque eu tenho que fazer uma visita num lugar, uma visita no outro lugar. Eu vou pegar o Uber. Meu carro estava fazendo uma revisão e eu estava sem carro. Eu falei: eu vou pegar um Uber. A minha esposa precisou sair, e dentro do Uber o telefone tocando, um atrás do outro. Só de oração que eu fiz dentro do Uber
Foi umas 3, 4 orações até o destino que eu estava. Até o destino que eu estava. Na primeira oração que eu comecei a fazer, o rapaz que estava dirigindo o Uber, ele estava ouvindo uma música do mundo lá e tudo. Na hora que eu comecei a oração, ele abaixou na hora. Quase que ele parou o carro, pessoal, em reverência àquilo que Deus estava falando. E eu falando para a pessoa: você vai vencer, Deus é contigo. Você não vai ser envergonhado diante dessa situação. Falei para um rapaz: olha, Deus vai te justificar, Deus vai te honrar. Olha, se Deus é o Deus da minha vida, Ele vai honrar. Acabou as orações. Antes de me deixar ali na Cidade Nova, ele falou assim: pastor, o senhor não vai descer desse carro sem orar por mim também, não. Bota a mão na minha cabeça, bota onde é que o senhor quiser. Porque eu senti arrepio, eu senti tanta fé na convicção que você estava falando para as pessoas, que eu estou começando a crer que esse Deus existe e é o meu único Senhor e Salvador da minha vida. Você sabe o que é isso, pessoal? É fé. Deus quer fazer isso na sua vida. Agora você precisa crer, você precisa ser direcionado, falar: Deus, olha, eu não vou me conformar, porque a palavra de Deus, ela é como espada. Na hora das dificuldades, ela vai discernir. E o Senhor sabe dos meus pensamentos, o Senhor sabe dos meus pensamentos, o Senhor sabe daquilo que eu estou querendo. Então, Senhor, que o Senhor mude a minha história. Amém, pessoal?